Você pode abrir a tua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, uma palavra bem conhecida, mas que Deus ele vai falar neste lugar, amém? Todos acharam, né? Bem fácil. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele, Jesus, entrou em um dos barcos, que era de Simão, Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, né? Coloque o barco no mar novamente, e lançai as vossas redes. E respondendo Pedro, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede novamente. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão, da pesca de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Amém? Ora comigo. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Essa noite, Pai, especial, onde o teu nome é glorificado. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, venha falar comigo. Que o Senhor venha quebrar barreiras, Senhor, obstáculos, vitrines, como foi dito aqui na ministração. Não podemos te ver apenas pela vitrine, temos que estar contigo, Senhor, muito perto, muito próximo, em nome de Jesus, amém, queridos? Esse texto é um texto que todos conhecem, e ele fala, vamos se dizer assim, da conversão, do chamado do apóstolo Pedro, que era um pescador profissional, que vivia da pesca, que nasceu ali, vamos dizer assim, vivia naquele ambiente familiar, que ele conhecia todas as formas, de fazer, de pescar, de lançar a rede, onde colocar o barco. Mas nessa passagem, o texto diz que eles passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, E aqui no verso 1 ao 2 na Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Quem estava apertando? A multidão estava apertando Jesus. E viu, eu achei interessante isso, e viu 2 barcos parados. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando a rede. Queridos, esse texto, essa palavra parados me chamou a atenção.
coisa que eu já li tanto essa palavra e nunca tinha atentado a isso. E aí, há um momento na nossa vida que realmente nós ficamos parados. A nossa vida está parada, seja por uma decepção, porque eles estavam ali, né? Parados, porque não pescaram nada, né? Criaram toda uma expectativa de que iam trazer o peixe, o alimento, ia comercializar, ia levar para a família, mas ali eles, por conta da decepção, Tamara, por conta da frustração, por conta da tentativa que não deu certo, diz que eles estavam parados. E na nossa vida não é diferente. Muitos de nós, muitas vezes, ou pode ser hoje, nos encontramos parados, né? Tentamos isso, tentamos aquilo, investimos nisso, o relacionamento não deu certo, o casamento não deu certo, a empresa não deu certa, e aí o que acontece? Tudo isso nos deixa parado. Não tivemos êxito, nós ficamos sem expectativa, ficamos parados, lavando as redes, porque fomos em busca de algo, projetamos, desenhamos, buscamos, e aquele algo não deu certo. E aí aquela coisa vem em nós, né? A emoção, os sentimentos, né? Vem a tristeza, muitas vezes, né, Lego? A depressão quer pegar, muitas vezes a gente quer desistir da vida. E você sabe que tem muita gente que por uma decepção ele tira a sua própria vida. Estou mentindo? Tem gente que por uma decepção larga tudo e vai morar na rua, vira um alcoólatra, um drogado, um morador de rua, né? Por conta do quê? De uma decepção, de algo que não aconteceu. E nessa noite eu pedi para Deus que me desse um texto que eu pudesse, sabe, eu falar algo de Deus, para que vocês possam ver na minha vida, não em mim, mas naquilo que Deus fez, que há possibilidade para qualquer coisa. Você pode ter afundado, você pode não ter pescado, pode ter dado errado, mas Deus está falando assim: olha, vamos lançar a rede novamente. Deus está falando assim, ó, isso não quer dizer que esse fracasso, que essa perda, que essa frustração vai te deixar parado e você não vai avançar, não vai conquistar mais nada. Então essa é a ideia que o Espírito Santo me deu. Então eu vou contando rapidamente, porque a palavra é bem curta. Na minha vida foi assim também. Eu vou contando alguns trechos aqui, mediante a palavra. Eu tentei várias vezes, né? A partir do momento que eu realmente descobri, falei, nossa, eu me tornei um viciado em drogas, e agora, né? Assim você pensa também, eu fiz isso, não deu certo, e agora? Eu vou ficar parado lavando as redes? Ou eu vou lançar a rede novamente ao mar, como Jesus está mandando aqui nessa noite? Está entendendo? Então você imagina quando eu conheci a igreja em 2000, no ano de 2000, 2001, através de uma internação, eu comecei a conhecer o evangelho, os louvores, taraná. Mas olha quanto tempo levou, até 2007, que eu fui para a igreja batista do pastor Marcos, e ali foi alguns anos nessa pegada, ia, voltava, ia pescar, não pescava nada, lançava a rede, passava a noite toda e não pescava nada. E se eu tivesse desistido?
eu estaria aqui? Então por que você quer desistir? Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Sexta-feira nós tivemos uma aula com o pastor Davi, que foi tremenda, e ele falou justamente isso, né? Se nós somos cristãos, nós não vivemos ou andamos por vista, nós andamos por fé. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, estamos aqui em carne e osso, mas nós somos cidadãos do céu. Se você não entender que você é um ser espiritual, vai ficar difícil você derrubar o diabo. Se você não entender que você é um ser que tem o Espírito Santo de Deus, vai ser difícil você vencer essa batalha. Nós somos diferenciados, e é por isso que você pode vencer, em nome de Jesus, as suas batalhas. Então eu fui assim, ia lançar a rede, tá? Voltava, depois voltava de novo, mas eu nunca desisti. A grande diferença foi que eu fui teimoso, fui persistente. Eu tinha, queridos, presta atenção, o coração aí pode estar doendo, a sua mente pode estar lá, poxa vida, mas eu investi tanto, eu fiz tanto, não deu. Mas a tua mente tem que estar lá na frente, visualizando aonde você quer chegar, porque era assim que eu fazia. Imagina um Zé Mané, né? Um nóia, que as pessoas olhavam para mim e não dava exatamente nada, todo sujo, sem dinheiro, sem credibilidade, sabe, sem confiança. As pessoas olhavam, mas eu olhava lá na frente, que Deus poderia me tirar daquela situação. Então, queridos, não baseie a sua vida no que os outros pensam, pelo amor de Deus. O que os outros pensam ou falam de você não indica quem você é. É o que Deus fala sobre você, é o que a Bíblia fala que você pode fazer. Então você imagina, eu era a mulher do fluxo de sangue, uma multidão ali, eu tentando encostar na orla de Jesus, não podendo, porque eu era um discriminado, eu vivia às margens da sociedade, como um drogado. Mas aí nós continuamos, certo? Observe aqui, queridos, no verso 3, que diz assim: e ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, e lhe pediu, olha só, que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. Então ele pediu para Pedro, primeiramente, olha aqui, escuta aqui, é de agora, tá? Eu não escrevi lá em casa não, é agora. Escuta aqui. Primeiramente, Deus, Ele vai pedir para você o seu barco. Ele chegou como se não quisesse nada, né? Pedro, empresta seu barco, para mim poder ensinar as pessoas. Dali do barco eu consigo falar melhor, a multidão está na terra. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido, que Jesus, ele pediu o barco para ensinar. E o que quer dizer isso? Eles cederam o barco para Jesus. Às vezes você está tão preocupado com o milagre, fissurado com aquilo que você quer que Deus faça, mas você não vê e não cede espaço para Jesus. Você não cede espaço para Jesus na sua casa. Pedro cedeu o barco, emprestou o barco para Jesus.
Aí eu quero perguntar para você, querido: será que nós estamos cedendo espaço em nossas vidas para que Jesus opere? Será que eu estou preparando o ambiente? Ó Jesus, pode entrar, eu cedo a minha casa. Ó Jesus, pode entrar, o meu coração é seu. Ó Jesus, pode entrar, eu cedo a minha vida em sacrifício vivo. Será que nós estamos cedendo a sua mente? Será que a sua mente ela é de Jesus? Porque tem gente que só pensa besteira. Será que os seus olhos você emprestou para Jesus? Será que Jesus ele pode ver através dos seus olhos? O que você está vendo por aí? Pornografia? Prostituição? O que você está vendo? A sua mente, querido, uma das coisas mais importantes. Será que você cedeu a sua mente para Jesus? Jesus, a minha mente é sua. Aqui não vai entrar mais nada que não presta. Primeiro ele pede o barco emprestado. E Pedro nem sabia o que ia acontecer. Então o grande segredo está aqui, Cleide. Será que eu estou cedendo? Estou dando espaço para Jesus? Estou preparando um altar para Jesus? Um ambiente para que Jesus opere o milagre? Ou eu só quero que Ele opere o milagre? Eu tenho que ceder o barco para Jesus. Quando Jesus te pede algo, você dá? Quando Jesus fala, para com isso, você para? Quando Jesus fala, não vai mais nesse lugar, você não vai? Então é assim que acontece o milagre. Isso aqui foi uma revelação de hoje que Deus me deu, que eu falei, meu Deus. Então nós precisamos ceder espaço para Jesus. Nós precisamos emprestar o barco para Jesus. Nós precisamos dar a mente para Jesus, dar o coração para Jesus, e aí Ele vai fazer uma surpresa na sua vida. Porque Pedro nem imaginava o que Jesus ia fazer naquela noite, naquele dia. Então vamos lá, queridos, verso 4 e 5 na Bíblia diz o seguinte: e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, lança o seu barco de novo, lançai as redes para um arrastão, aqui está dizendo, né, a minha tradução. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém por meio da tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Eu vou repetir. Muitas vezes nós paramos no fracasso. Você não tenta de novo? Será que a vida é isso? Não deu certo, eu paro? Eu desisto de ter uma família? Era o meu sonho. Agora, porque eu tive algumas decepções, eu quero ser um empresário, aí não deu certo. Ou eu era cair, estou subindo, aí eu desisto. Será que a vida é isso? É de desistência? Será que a vida é feita de desistência? Não vou tentar mais. Bate o pé, faz biquinho, faz birra. Não vou tentar mais. Deus, chega. Queridos, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Você é, amor? Presta atenção aqui em mim.
Eu estava gravando o CD, o último CD, faz tempo já, e eram só canções conhecidas, né? Então eu estava pedindo autorização para os autores. David Keelan, eu gravei, pedi autorização. Ministério Vineyard, pedi autorização. Lázaro, gravei uma música do Lázaro, pedi autorização. Tenho tudo documentado. E eu queria gravar aquela música Que Ele Cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. E todo mundo acha que essa música é do Deigma Marques, que gravou e fez sucesso. Não é do Deigma Marques. Aí eu liguei na casa do Deigma Marques, falei com a esposa dele. Ela falou: Marcelo, eu tenho uma notícia para te dar, a música não é do Deigma Marques. Eu falei: meu Deus. Ela falou: eu tenho um e-mail de um cara no Rio de Janeiro, é só o que eu tenho, que é um contato que você pode chegar no autor da música. Eu falei: tá bom. Mas nesse e-mail eu estava triste. Aí eu falei assim: amor, eu vou desistir. Aí entra a mulher. A mulher é tão importante. Ela falou assim: não era a música que você tanto queria gravar? Você não vai desistir não. Manda o e-mail lá e vamos ver o que vai dar. E aí eu voltei, eu ia gravar outra música. Eu tinha desistido, mas ela falou: não. Aí mandei um e-mail para o cara no Rio de Janeiro. Aí o cara me respondeu: ô Marcelo, o autor está na Hungria. Eu falei: meu Deus do céu. Consegue perceber, querido? Se é outro, já desiste. Se é o sonho está cada vez mais longe, Kelly. Mas se fosse outro, já tinha desistido. Então eu vou te dar um salve aqui essa noite. Ande com gente que estimule você. Ande com gente que quer ver o seu sonho realizado, que vai estender a mão, que vai te ajudar, que vai orar por você. Ande com gente assim. Com tribulado não. Com tribulado não. Ande com gente que tem, viu, Richard, a mesma visão que vocês. A Bíblia diz assim, vou falar algo de Deus para vocês. Amós 3:3 diz o seguinte: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Só anda junto quem está de acordo. Quem não está, Deus separa, porque não vai ser bênção. Então ande com gente que sonha com você, sonha o teu sonho, que fala: não, olha, no que eu puder eu vou te ajudar. Pô, é isso mesmo, isso te alegra teu coração, é esse o objetivo que você quer? Olha, eu vou estar orando por você, é o desejo do meu coração também, quero ver você feliz. Está entendendo? Então, para a gente finalizar essa parte, querido, e aí eu mandei um e-mail para a Hungria. Passou uma semana e ele não respondia. E eu: Kelly, eu vou desistir. Ela: não, você não vai desistir. Não, eu vou, porque aí já entra o orgulho, né? Vamos falar a verdade, eu tenho que ser honesto. Entra o orgulho. Eu vou ficar aí, esperando esse cara responder. De repente o cara responde. Era o pastor Zeri, lá na Hungria. E aí começamos a conversar. E ele ele respondeu. Aí a gente começou a conversar. Olha, querido, presta atenção aqui no que Deus está falando para você, pelo amor de Deus. Você quer que eu abra a tua cabeça? Eu fiz uma amizade com o pastor Zeri. Ele mandou autorização lá da Hungria, o documento. Ainda mandou chocolates suíços para mim. Deus tem mais do que você imagina. Esse milagre aí é só pontinha. Deus, ele mandava para mim, para Kelly, chocolate da Suíça. Cara, eu nunca comi um chocolate daquele.
Esse chocolate nosso aí, eu não sei o que é isso, mas eu não sei, é uma gororoba, mas aquele é demais, o gosto daquele. E ele mandava, criamos uma amizade. E hoje, né, anos ele vem para cá, e ele, o ano passado, ele, sem eu pedir para ele me deu o documento. Quando ele estava indo embora, falou assim: ó, isso aqui é para você. Eu fui ver, falei: o que é isso? Ele falou: estou autorizando você a gravar a música Que Ele Cresça durante 10 anos, está liberado para você. Está entendendo? Então, não desista. Para não, Davi. Meu Deus, esse Deus é o Deus que faz o impossível. Mas Ele precisa de uma coisa só: que nós cremos, que nós acreditamos. Porque quem vai levar nós é Ele. Quem me trouxe aqui foi Ele. Então, a questão é o seguinte: tem que ter persistência. Mas quando eles resolveram ouvir a voz de Jesus, ó, pega o barco, vamos colocar no mar de novo. Olha, Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra. Quando eles ouviram a palavra de Deus, o resultado foi outro. Veio tanto peixe que tiveram que chamar outros barcos, para que aquele barco não afundasse, Davi. Para que aquele barco não afundasse. Então o resultado de quem ouve a Deus é positivo. O resultado de quem ouve a Deus, obedece a Deus, é positivo. Pode perceber que aqueles que não ouvem a Deus, eu fiquei sabendo esses dias, a Kelly me contou, né? Será que ela desobedeceu a Deus? Será que ela desistiu do sonho? Eu acho que sim. Porque eu não quero desistir de Deus. Você não pode desistir de Deus. Porque Ele é a nossa saída. Ele é o nosso refúgio. Né, Rosário? Curada do câncer ali, ó. Olha o rosto dela, como está diferente. Para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus, que faz o impossível. Sabe, que pega você lá do monturo, do lixo, e te coloca, ó, lá em cima. Continuando para o final agora. Final no verso 10. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante tu pescarás, será pescador de almas, de homens. Queridos, quando aceitamos, nos rendemos ao chamado de Jesus, não vai ser do seu jeito. Ah, Jesus, você fez um milagre, eu quero continuar pescando peixe. Não, mas não era isso que Jesus tinha para ele. Jesus tinha algo muito maior. O cara está na história, o nome dele está aqui. Foram 3.000 almas em Atos 2. 3.000 almas. Quando estava subindo lá na igreja da Formosa, tinha lá um pedinte aleijado, parece, pedindo esmola. Passou acho que Pedro e João, e Pedro falou assim: ó, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda. Infinitamente maior do que um peixinho,
Então, queridos, você quer que a sua vida dê certo? Eu não estou dizendo aqui para você, mas está longe Deus ser perfeito. Mas não, quer dizer, isso não vai acontecer. Eu até vi um negócio para reprogramar meu cérebro, mas eu acho que não vai dar certo. Eu vou reprogramar, vou levar o pastor Douglas comigo. Vou reprogramar para ver se melhora. Vou levar o Júnior também. Mas independente de todas as minhas loucuras, queridos, meus trejeitos, coisas que eu ainda não consegui mudar na minha vida, quando eu atendi o chamado de Jesus, eu sabia que não ia ser do jeito que eu queria. Primeiro, para de usar droga. Parei. E agora, o que o senhor quer? Vamos aqui, caminho. Então, o que Deus tem para você é infinitamente maior do que você possa imaginar. Mas isso vai acontecer quando diz aqui, quando aceitamos e nos rendemos ao chamado de Jesus. Servir a Deus não é um rito. Tem gente que tem rito, igrejas, denominações, religiões que tem rito. Deus está dentro da vitrine. Esse nosso Deus é diferente. Ele sai da vitrine. Você tem comunhão com Ele, você tem relacionamento com Ele, você tem intimidade com Ele. E hoje, querido, depois de quase 14 anos, o que ele disse aqui? E levantando os seus barcos para a terra, eles abandonaram, ele abandonou tudo. Abandonou tudo. É impressionante como o evangelho é tão simples de se entender. Aqui está dizendo que ele abandonou tudo. Nós vemos pessoas, eu falo sempre, batendo cabeça. Problema mesmo, vira ano, sai ano, problema mesmo. Não muda, não transforma, não nada. Não, por quê? Porque não abandonou tudo. Você sabe o que é o abandonar tudo? Ninguém está falando para você vender sua casa. Ninguém está falando para você dar todo o seu dinheiro na igreja. O abandonar tudo está aqui, Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, abandonar tudo é isso aqui, negue-se a si mesmo. Não tem mais o eu. Não tem mais, olha, ao meu ver é assim. Não é o seu ver, é o que a palavra diz. Ao seu ver, como dizia lá na clínica, perguntava assim, pastor Douglas: e aí, irmão, tudo bem? Chegou hoje? Por que você está aqui? Eu não sei. Você está aqui porque você não deu certo lá fora, meu irmão. Acorda. Você é um inadequado lá fora. Você não conseguia viver em sociedade. A mesma coisa é com Jesus. Ou você abandona tudo e se rende a Ele, ou você vai ficar no meio do caminho. Mas para a gente finalizar, querido, assim como Deus fez com Pedro, assim como Deus fez com Pedro. Carol, eu preciso da letra dessa música aqui que o Júnior pediu. Não pare. Em sol, G. Os músicos podem estar vindo para cá, para a gente terminar, finalizar. E eu quero terminar aqui com você, querido. Deixa eu falar algo para você. Quando eu resolvi me render a Deus mesmo,
fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse, o meu caminho foi outro. Foi um novo caminho. Hoje eu posso não ter tantos fãs, mas os poucos que eu tenho, dá gosto. Olha lá, a Cleide é a primeira. Deus, Ele quer mudar o seu caminho. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é a morte. Deixa eu falar algo aqui para você, querido. Se eu entrar num debate, como hoje eu estava falando com o pastor Douglas, não existe filosofia, religião, que é maior do que Jesus. Não existe grupos anônimos, de recuperação de drogas, psicólogos, que é uma bênção, psiquiatras, médicos, não são maiores do que Jesus. Não são maiores do que Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como você vem trilhando o seu caminho? Eu quero declarar na sua vida, querido. Coloca. Para mim finalizar. Você errou, você falhou, não deu certo. Jesus está te dando uma nova chance. Não deu certo, você foi humilhado, você foi massacrado, você passou humilhação, sabe? Não te colocaram de canto. Jesus está falando assim: sou eu que estou te dando uma nova chance. Sou eu que estou abrindo um caminho novo no deserto. Sou eu que vou escrever uma nova história. Se você deixar que eu seja o autor, seja apenas o livro em branco, deixa Jesus escrever, porque Ele quer trilhar, colocar diante de nós um caminho novo. Se não fosse por Jesus, querido, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse me humilhado, renunciado, os 2 primeiros anos que eu estava em recuperação, vocês sabem, eu chorava, parece que eu chorava lágrimas de sangue, era aquela fissura, era aquela opressão, mas eu falava assim: eu não vou ceder, eu não vou ceder. É isso que Deus quer, que você não ceda. O diabo quer que você desista. Se eu não tivesse cedido, renunciado, hoje eu não estaria aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês: aqui só tem vencedores em Cristo Jesus. Aqui não tem gente frouxa não, que desiste por qualquer coisa. Porque quem segue Jesus, quem está com Jesus é valente, é corajoso, é ousado. Vai para cima, Wellington, vai para cima. Jesus está dizendo: não desista, eu tenho um caminho posto diante de ti. Aplauda ao Senhor, amém.